Hoje, como eu disse, vai ser um programa com informações lá de saudades, não poderia ser diferente. Essa tragédia que nós estávamos acostumados a ver em outros países, como nos Estados Unidos, embora aqui no Brasil nós tivemos 2 episódios recentes, um que aconteceu em março de 2019, em Suzano, no município de São Paulo, onde também 2 jovens entraram armados em uma escola e com arma de fogo e tiraram a vida de 8 pessoas. Realengo, no estado do Rio de Janeiro, também ficou marcada por uma tragédia semelhante e, infelizmente, agora em Santa Catarina, em uma cidade muito pacata, uma cidade que eu dizia hoje no Balanço Geral. A maioria dos municípios aqui em Santa Catarina são cidades como nós estamos hoje noticiando saudades. Uma cidade tranquila, uma cidade com poucos habitantes, uma cidade onde todo mundo se conhece. E a cidade inteira de luto, e assim deve ser nos próximos 3 dias. Daqui a pouco a gente vai trazer também a entrevista coletiva concedida pela Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Assim que nós tivermos as informações e o sinal, nós vamos direto com a coletiva. Deixa eu primeiro conversar sobre esse caso com a Júlia Trindade. A Júlia Trindade, que gentilmente atendeu a nossa equipe, ela é psiquiatra, para falar um pouco mais sobre o comportamento de pessoas que chegam ao extremo, como nós vimos nesse caso, um jovem de 18 anos que não tinha nenhuma ocorrência criminal. Ô Júlia, não sei se a nossa equipe já te passou essa informação, mas nenhum antecedente, nada. O que nós temos até o momento, informações extraoficiais, que nós vamos aguardar daqui a pouco a coletiva para saber um pouco mais do histórico, do perfil desse criminoso, mas até o momento o que se sabe, doutora Júlia, um jovem muito isolado. Eu recebi agora à tarde a informação que nem aparelho celular ele tinha. Pouquíssimos amigos, um convívio social limitado na presença física, mas tinha sim contatos através das redes sociais, através da internet, que a polícia está investigando agora. É muito cedo ainda, né, doutora, para a gente ter esse perfil completo e também conseguir fazer uma análise, mas levando em consideração o que hoje aconteceu em Santa Catarina, levando em consideração episódios que eu mencionei aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e algo também de outros países como o próprio Estados Unidos da América. Como explicar, né? A polícia em qualquer crime procura a motivação. Mas é muito difícil encontrar algo que motive tamanha crueldade, ainda mais no caso de hoje, doutora, onde as vítimas, né, 2 professoras, educadoras e 3 crianças, menores de 3 anos de idade. Volto aqui com a doutora Júlia, por gentileza, para que eu possa dar boa noite e agradecer mais uma vez a senhora por ter nos atendido. E o que a senhora, com o seu trabalho, com os seus estudos diante da psiquiatria, pode nos abrir de informação diante de uma tragédia como essa, doutora? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Felizmente, numa situação muito triste, né? A gente tem percebido esse tipo de situação acontecendo, se repetindo, em que, claro, a gente ainda tem poucas informações, né, sobre esse menino, sobre esse homem de 18 anos, mas o que a gente percebe num perfil de comportamento, né? A maioria deles isolados, muito na internet, muitas vezes em redes sociais, que a gente muitas chama de deep web, né? Jogos eletrônicos, muitas vezes de violência. Ainda se questiona muito essa questão direta da violência com os jogos, mas sim a gente precisa alertar esses pais, a gente precisa alertar essas famílias, esses adolescentes, que o excesso de exposição a jogos de violência, à internet, a esse conteúdo de violência, achar que eu resolvo tudo com a violência, né? Então a gente está vivendo num mundo muito difícil, em que as pessoas, especialmente pela pandemia, estão mais isoladas, e às vezes num perfil de funcionamento, eu entro num mundo em que eu tenho um poder, em que eu me percebo com uma função, e aí eu acabo colocando em risco e achando que eu posso colocar isso em prática na minha vida real, né? Então, é claro, a gente ainda tem muito que aprender, mas é muito importante que já fique o recado para os pais em relação aos adolescentes. Todo cuidado em relação à mudança de comportamento. Então, adolescentes que de uma hora para outra ficam só dentro de casa, só no computador, mais isolado, a gente tem que olhar para esses adolescentes, para esses jovens adultos, né? A gente tem que ter esse cuidado. Lembrar que a maioria das pessoas que comete o crime, porque se tem muito essa ideia de que tem um transtorno mental, e isso não é verdade. A maioria das pessoas com algum transtorno mental, na verdade, é vítima de violência. Então, a gente tem que ter esse cuidado, mas a gente tem que enfrentar essa situação da melhor forma possível,
falar muito sobre as vítimas, a gente precisa olhar para essas vítimas, não esquecer delas, porque essas são pessoas que fizeram muitas coisas, a gente precisa olhar para elas, até para que essas pessoas que estão pensando em fazer situações semelhantes não se sintam encorajadas, não se sintam famosas, não se sintam que conseguiram aquilo que quiseram, que é atingir a mídia, que é chocar, que é machucar. Então a gente tem que olhar também para essas pessoas e valorizar essas pessoas que infelizmente perderam a vida ou se machucaram numa situação dessa. Que no caso desse aqui de Santa Catarina, ele teria falado ao pessoal que prestou o primeiro atendimento, o Corpo de Bombeiros e policiais, que ele, o agressor, eu estou falando, o que tirou a vida dessas pessoas, que ele foi vítima também de bullying na escola. Ele relatou isso aos policiais, uma informação extraoficial que nós recebemos. E aí vai de encontro a esse perfil que a senhora tentava traçar agora há pouco, desses casos que nós temos, infelizmente. E a pergunta que eu faço é o seguinte, doutora Júlia Trindade. Quando nós temos esse indivíduo que tem essa dificuldade da relação social, a dificuldade de conseguir criar laços de amigos, e aí a escola é o maior exemplo, e quando ele se fecha ainda mais na internet, na rede social, ele pode estar procurando uma fuga para essa dificuldade de se relacionar com os demais no convívio social? Pode ser isso, doutora? Com certeza, especialmente quando eu tenho uma história de uma não inclusão, porque o adolescente nessa fase ele está buscando uma identificação, um grupo. E aí se eu sofro uma exclusão, se eu sofro uma violência, se eu sofro uma ofensa, e aí eu vou para a internet e eu acho às vezes grupos de violência, grupos de discussão, de ódio, eu acho um lugar, eu me identifico com aquilo, eu posso tentar de alguma forma me encaixar. Então, é importante que, se tem uma história de violência, uma história de bullying, a gente dê todo o suporte, tanto para aquele que faz o bullying, tanto para aquele que sofre o bullying. A gente tem que levar isso a sério, porque pode começar como uma sensação de exclusão e, de alguma forma, eu vou me vingar daquilo. Né? Então, sim, a gente tem que dar sempre essa atenção, porque a necessidade de se incluir num grupo é muito grande, especialmente nessa fase da adolescência. Certo, então acho que valeu a sua participação, vou agradecer mais uma vez, porque a nossa missão aqui é aumentar essa mensagem, esse alerta, por isso procuramos a psiquiatra Júlia Trindade para que pudesse ilustrar um pouco mais uma triste realidade, né, doutora, de isolamento, não em casos extremos somente como esses, mas no convívio, né, há de admitir, nossas casas hoje nós estamos cada vez mais presos a uma tela, estamos deixando de lado o convívio com os nossos, com as nossas famílias e com as próprias amizades, em função também muito dessa pandemia que estamos passando. Doutora, muito obrigado, hein? E espero uma próxima oportunidade de conversar novamente contigo aqui no Cidade. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. É importante passar informações para as pessoas. É isso, então. Obrigado, doutora Júlia Trindade, aqui no Cidade Alerta Santa Catarina 6 e 11.